Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje é a sexta live do programa Como Vender Mais e Melhor. E o nosso tema de hoje é pós-venda. Mas antes da gente falar sobre esse tema, vamos ver o que nós falamos até hoje nas lives anteriores que estão aqui no feed do Instagram. Nós falamos sobre propósito, por que você vende não só a venda do produto, a venda do serviço, mas algo que está além para realmente atingir um objetivo maior, satisfazer a necessidade do seu cliente, realizar um sonho, enfim, o propósito maior que está no fato de você vender, não só bater as suas metas de vendas, ok? Nós falamos também de prospecção, como fazer, quais os caminhos seguir para encontrar seu cliente ideal. Depois disso a gente falou sobre como é que se aborda esse cliente para criar uma conexão, como é que você faz uma sondagem que qualifique a apresentação da sua solução. Então, na sondagem, o uso das perguntas adequadas, a gente também falou, deu uma olhadinha nas lives que estão aqui no Instagram. Falamos da demonstração de produtos, como é que você deve apresentar e também como é que você deve apresentar a sua ideia, a sua solução, o seu produto, serviço. E falamos de negociação e fechamento, porque a gente pode chegar, fazer todas essas etapas certinha e chegar no final e ter algum impasse, alguma dificuldade, aí a gente precisa negociar. Então a gente falou sobre isso, é importante olhar porque esse caminho de como vender mais e melhor, ele tem uma sequência lógica de passos que você deve fazer ao prospectar, ao atender seu cliente. Eu sou a Vera Correia, sou vendedora, sou professora, sou pesquisadora na área de vendas e quero te ajudar a vender mais e melhor. Hoje nós vamos falar de 5 motivos para que você faça um pós-venda. Mas antes a gente vai refletir sobre o que realmente é pós-venda, porque existem algumas confusões aí em relação a esse tema, certo? Então, pense, você faz pós-venda? Pós-venda é aquela etapa que vem depois da compra e que tem o objetivo de manter o relacionamento com o cliente. Muitas empresas e profissionais de vendas acreditam que a venda encerra quando o cliente passa no caixa, assina o contrato. Também pensam que o pós-venda é competência do saque e aguardam passivamente as reclamações dos clientes. Pós-vendas também é diferente de pesquisa de satisfação. Na minha opinião, baseada na experiência que eu já tive com pesquisa, com práticas, eu coloco pós-venda como uma atividade que o vendedor deve executar. Claro, a gente vai falar de diversos tipos de organizações. Existem empresas, grandes empresas, que têm outras organizações no seu processo comercial. Eu estou falando aqui para profissionais autônomos, liberais, pequenos empresários, então que precisam organizar essa metodologia de vendas, certo? E o pós-vendas precisa ser genuíno, para que os clientes se sintam lembrados, valorizados e que voltem a comprar. Melhor ainda, que recomendem a empresa, o produto ou mesmo você, vendedor, para outros clientes. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que foi um grande aprendizado na minha vida e que me colocou, inclusive, como empreendedora neste segmento. Foi quando eu abri a minha empresa. Então, antes de abrir a empresa, eu tive uma experiência numa grande empresa e eu era relações públicas dessa empresa e eu fazia a pesquisa de satisfação com os clientes. E uma das perguntas que eu tinha que fazer era se o vendedor tinha feito contato após a venda do produto. O vendedor tinha um prazo de 3 dias para fazer contato. O que eu encontrei nesse universo aí? Aquelas pessoas que tinham recebido o contato do vendedor estavam aproveitando melhor, usando melhor o seu produto.
E aquelas que não tinham recebido tinham encontrado dificuldades e colocaram na hora da pesquisa, né, que sim, que sentiram falta desse contato. Então essa experiência começou a me despertar, assim, olha, tem um espaço bacana para a gente trabalhar aí e falar sobre o processo da venda, todas as etapas. E foi quando então eu abri a minha empresa lá em 97, gente. Então é uma caminhada na área de vendas, tá? Essa experiência foi muito importante e eu lembro bem de um profissional de vendas que tinha o melhor resultado, que era amado pelos clientes, que os clientes voltavam, recomendavam, ele batia as metas de vendas. Ele foi promovido, inclusive, e ele era um cara que fazia muito bem o pós-venda. Ele acompanhava o cliente dele. Ele realmente estava à disposição ali para dar a melhor experiência para o cliente. E olha que a gente nem falava tanto de experiência naquela época lá dos anos 90, né? Isso é uma coisa que está bem atual. Mas esse profissional, ele era muito competente no que ele fazia. E é claro, tinha os melhores resultados, tinha os clientes mais satisfeitos, ele foi premiado muitas vezes. Então vejam, né? Fazer essas etapas e principalmente fazer esse pós-venda é um momento muito importante onde você vai trabalhar, né, a continuidade do relacionamento com o seu cliente. Então, eu vou falar para vocês agora 5 benefícios para você investir e fazer o pós-venda. Porque aumenta o faturamento. Como é que aumenta o faturamento? Você consegue, quem sabe, vender mais produtos para esse cliente. Você consegue que esse cliente recomende você. Você mantém o seu cliente na carteira. E dessa forma a gente vai para o segundo benefício. Você bloqueia a concorrência. Ou seja, se um outro profissional de venda chegar para oferecer esse produto, ele vai dizer o quê? Eu compro do fulano, fulano me atende. Então vejam que manter esse relacionamento, cuidar do cliente é muito importante. Um terceiro benefício, reduz os custos com a venda. Enquanto você fica buscando novos clientes, você está investindo seu tempo, você está visitando. Isso é muito importante, gente. Agora, é extremamente importante que você faça pós-venda, porque senão você vai só buscar clientes novos e não vai cuidar dos clientes que você já tem. Então, fazer o pós-venda, ele reduz os custos com as vendas, porque você vai estar vendendo para alguém que já conhece você, certo? Então, se torna mais fácil a venda em termos de investimento de argumentação, ou até mesmo de benefícios também que você muitas vezes faz para conquistar um cliente novo. Outra questão do pós-venda, outro motivo importante é você ajuda o seu cliente a fazer o melhor uso daquele produto. Porque às vezes você compra um produto, você fica com dúvida, né? E para quem que você pergunta sobre isso? Vai lá na internet, vai ver um vídeo no YouTube? Mas e se o vendedor liga para você? Como é que fica essa experiência? Né? Se ele liga para saber como é que está o funcionamento, como é que você está usando, o que você precisa de ajuda. É disso que a gente precisa, de alguém que esteja realmente comprometido em nos oferecer a melhor solução. E o quinto motivo, gente, o pós-venda faz com que você cuide da imagem da sua empresa e principalmente de você, vendedor. Então vejam que eu sei que existem outros motivos, mas eu destaquei esses 5 aqui para mostrar a importância do que é fazer um pós-venda. Tá? Existe diferença entre as empresas ao fazer pós-venda. Eu já vou explicar isso. Quando uma empresa vende somente para outra empresa, então ela tem que considerar o fluxo da venda para que ela então faça esse contato de pós-venda. No consumidor final, imagina que o seu cliente saiu da sua loja e você vai logo depois estar ligando para ele para saber como é que foi. Não, então tem formas diferentes de fazer. Então a gente já falou isso em outras lives, que existem métodos e técnicas diferentes que devem ser adequados ao cliente, ao processo, de forma que a gente tenha a melhor experiência para o cliente, tá bom? Por que isso um outro motivo para a gente pensar, né, em pós-venda? Tem uma pesquisa de uma das maiores consultorias do mundo
que é a KPMG. E ela traz um dado muito significativo, que 86% dos consumidores fiéis, eles indicam o vendedor, a empresa, a outras pessoas. E que, mesmo um cliente que teve algum tipo de experiência ruim, algum problema, que tenha o pós-venda bem feito, 46% permanecem leais à marca. Então vejam que realmente fazer o pós-venda, ele traz benefícios pra gente, enquanto vendedor ou enquanto empresa também, né? Porque aí a gente fica mantendo o relacionamento com os nossos clientes. Por que as empresas e os profissionais muitas vezes evitam fazer ou cometem alguns erros, né, no pós-venda? O primeiro e o mais grave deles é não fazer o pós-vendas. É não conhecer como é que está sendo a experiência do seu cliente com o produto, com a solução que você ofereceu para ele. Então esse é o primeiro erro. Um outro erro que o pessoal também comete tem medo de ouvir reclamação. Gente, eu mostrei um dado antes de uma pesquisa que mesmo quando se tem uma experiência não tão boa, mas que se tem um pós-venda, se tem um atendimento, 46% dos clientes permanecem, né, com a empresa. Imagina se você não faz essa pesquisa e se você não sabe o que aconteceu. Para onde é que seu cliente vai? Né? Outra questão que também o pessoal costuma fazer, de vez em quando faz pesquisa de pós-venda. Quando precisa, quando tem crise, então faz de forma aleatória. Tem que ser um procedimento, tem que estar na sua prática. Você vendeu, aí você sabe que em 2, 3 dias, em 30 dias, enfim, né, de acordo com o que você vende, você deve fazer esse acompanhamento. Dependendo do serviço. Depois eu vou dar alguns exemplos agora para vocês de pós-venda, tá? Mas então, se você vendeu um carro, você faz um atendimento 30 dias, 3 dias. Se você vendeu uma casa, se você vendeu um celular, enfim, né? Como é que você faz isso? Você faz pós-venda, até inclusive saindo com o seu cliente e levando o seu cliente até a porta. Depende muito do tipo de negócio. Então, tem uma sistemática para isso. Fazer o contato só para vender, gente, também é um erro. Você tem que pensar que o pós-venda é para você relacionamento, é para cuidar da sua imagem, é para ajudar o seu cliente. E, consequentemente, a venda vai acontecer. Certo? Então, tenha, além da intenção de vendas, realmente a ideia de ajudar o seu cliente. De ele fazer o melhor uso, dele ter uma boa experiência com essa compra que ele fez. Outra questão que a gente também tem que cuidar é ter bom senso para fazer o pós-venda. A postura que a gente adota, o horário que a gente liga, quando a gente faz esse contato com o nosso cliente, é um cuidado que a gente tem que ter. E tem um outro erro que é muito sério e que já cometeram várias vezes comigo enquanto cliente, que é oferecer regalia somente para o cliente novo, para conquistar o cliente. Na verdade, quando a gente conquista, quando a gente prospecta o cliente, a gente tem um primeiro degrau de uma escada de relacionamento que vai sendo alimentada ao longo da experiência. Quando ele não conhece você, quando ele fica sabendo de você, quando ele experimenta e compra a primeira vez, quando ele volta a comprar. E aí sim a gente tem que começar a cuidar do relacionamento para torná-los, né, fiéis à nossa marca e também defensores, ou seja, alguém que vai vender a nossa marca, os nossos produtos, a nossa imagem, nos indicar. Então, para nortear o seu pós-venda, eu vou fazer 3 perguntas. A gente faz o pós-venda pensando, primeiro, por que eu estou fazendo pós-venda? Depois, como é que eu faço? É uma visita? É um WhatsApp? É por telefone? É um e-mail? Como é que eu faço? E a terceira pergunta, o que fazer? Né? Que tipo de perguntas, como é que eu abordo? O que eu vou fazer? Né? Então vejam que esse pós-venda está bem ligado àquilo que a gente falou lá no propósito, né? O porquê. Por que você está fazendo isso? E agora eu quero comentar 2 exemplos com vocês
de pós-vendas que vocês vão ficar surpresos aí. O primeiro deles, quando eu precisei fazer um procedimento de extração de 2 dentes para colocar aparelho, eu fiz esse procedimento de manhã, às 19 horas, mais ou menos 19 horas, o médico estava ligando para saber como é que eu estava reagindo àquele procedimento, como é que eu estava. A mesma coisa, uma cirurgia que eu fiz recentemente, uma cirurgia nos olhos, mesma coisa. O profissional ligando para saber como é que estava a minha recuperação, o que eu estava sentindo. E olha que no outro dia eu ia visitá-lo para tirar o curativo. Então vejam, o que esses profissionais fizeram? Fizeram muito bem o pós-venda deles. Adivinhem para quantas pessoas eu recomendei esses profissionais, gente? A família toda está indo nesse profissional, nesse oftalmologista. Então, pense o quanto isso pode acontecer se você fizer o pós-venda com seus clientes. Eu dei um exemplo aqui pessoal, de 2 situações inusitadas que a gente, algum tempo atrás, nem ia pensar que isso acontecesse. Se esses profissionais estão fazendo esse acompanhamento com seus clientes, você está fazendo acompanhamento com os seus? Você sabe como é que seus clientes estão se sentindo? Você sabe como é que você pode ajudá-los a fazer o melhor uso com o seu produto? Bem, eu acho que já deu para despertar um pouquinho para a importância e já dei os motivos suficientes para você fazer o pós-venda. Então eu quero encerrar essa live com uma frase do diretor de pós-vendas da Toyota, uma entrevista que ele deu na revista Venda Mais. E que ele disse o seguinte: é preciso ter em mente que a satisfação do cliente que ao fazer o pós-venda não é simplesmente vender mais, é trabalhar o relacionamento, é trabalhar para que o cliente retorne. Então, é preciso ter em mente que o foco é a satisfação do cliente. Tá? Então, não somente a venda financeira, a venda de outros produtos. Isso vem, esse cliente vai voltar a comprar esse produto. Bem, assim a gente chega ao final da nossa 6ª live e agora eu quero convidar vocês para a última live desse programa, que vai acontecer no dia 9, às 13h06, e eu vou falar de skills para vendas. Eu vou trazer para vocês as competências que estão em evidências na área de vendas e que todo profissional de vendas de sucesso faz e que você deve reforçar as suas práticas, ficar muito feliz se você já faz ou então começar a fazer. Nos vemos no dia 9, às 13h06. Até mais!